Eu quero falar um pouco com você sobre promessas. Toda pessoa que nasce, ela nasceu porque as promessas já estavam destinadas a essa pessoa. Você não nasce para ter promessas, as promessas já existiram e por isso você nasceu. No entanto, toda promessa de Deus é ao contrário da realidade que estamos vivendo. E é por isso que quando Deus mostra algo e você olha para a tua realidade, eu olho para a minha, não bate. Porque quando Deus nos dá promessas, é para avançar e não para retroceder. Toda promessa exige fé e eu quero que você hoje fale muitas frases comigo que Deus está nos dando. Fale comigo, toda promessa exige fé. Amém. Por isso eu não posso olhar para a circunstância, eu tenho que olhar para a palavra de Deus. Eu preciso olhar para aquele que me deu a promessa. É o próprio Senhor. Então, Números capítulo 23, versículo 19, eu vou acelerar. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Esse texto está nos dizendo de que quando Deus promete, Ele cumpre. Portanto, acredita. Por um lado, nós somos tentados a não acreditar, e esse é o lado da carne. Mas por outro lado, há o Espírito que habita em nós, dizendo: continua, acredita, avança, tenha fé, não desiste. E é por isso que 2026 não será um ano de repetições. Sabe aquela mesmice que muitos estão vivendo? Nós tivemos a virada no calendário. E muitas pessoas colocaram a fé na virada do calendário, pois a partir da segunda semana do ano começam a diminuir, começam a ficar mais tristes, começam a ficar mais sem graça. Por quê? Porque depositaram a fé na virada do calendário e não naquele que prometeu. Então, deposite a sua fé naquele que te deu a promessa, que é Deus. Deus cumpre o que promete. Deus não falha nas suas promessas. Josué 21:45 diz: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor tinha dito à nação de Israel, todas se cumpriram. Toda palavra que Deus lançou sobre o povo de Israel se cumpriu. Toda palavra que Deus lança sobre nossas vidas, ela irá se cumprir. No entanto, uma aliança tem dois lados, a de Deus e a minha. Fala, a minha. Dois lados. E o nosso lado é o lado da fé que age, da fé que confia, da fé que espera, mas não espera sentado, querendo que Deus faça a nossa parte. Fé sem obras é morta. A fé precisa ser ativa e há duas diferenças entre crer e ter fé. Tem muita gente que crê, mas está crendo sentado esperando Deus fazer tudo. Ou esperando alguém fazer por ele. Quem tem a fé ativa sabe que não pode ficar esperando. E aquilo que Deus está te dando como direção hoje, vai sem medo. Enfrenta, avança. Lute contra a própria cultura interior, as crenças. Lute fortemente contra os pensamentos que estavam atrasando a sua vida. Deus fortalece quem confia nele. A grande questão, queridos, é que nós esperávamos tudo estar perfeito para começar a fazer. E nós sabemos que pela fé nós iniciamos e o processo, Deus vai agindo, vai derramando, as promessas vão acontecendo, aquilo que era impossível começa a acontecer, aquilo que era quase impossível já está acontecendo. A chance é grande, queridos, de você já estar vivendo as promessas de Deus e não estar percebendo. A chance é grande de você já ter acesso naquilo que Deus tem para você e talvez você está esperando ainda alguma coisa acontecer no mundo natural. Eu estava louvando aqui agora e Deus me deu visões.
E quando eu me deparei com essas visões e falo com muito temor, eu olho para a minha realidade e eu penso, Deus, mas não tem nada a ver com o que eu estou vivendo agora. E eu compartilhei com o Tauã disse, então é Deus. Porque Deus nunca vai nos levar a ter uma visão limitada aos nossos olhos naturais. 2026 não será ano de repetição. E eu sei que tem homens e mulheres de fé aqui, e hoje veio somente quem realmente tem fé. Se você não está disposto a romper hábitos, você não consegue viver as promessas. Se você não está disposto a romper crenças, pecados geracionais, as promessas vai para a próxima geração. Mas nós não estamos aqui para lançar promessa para a próxima geração. Nós estamos aqui para viver as promessas de Deus na nossa vida. E isso vai refletir nos nossos filhos, netos e bisnetos e por aí vai. Deus fortalece quem confia. É por isso que Isaías 40:31 diz, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Os que esperam no Senhor. A promessa está de pé. Talvez você olhe para o passado e pensa, não aconteceu nada em 2025 do que eu esperava, mas Deus é um Deus que trabalha daqui para frente e não daqui para trás. O que não aconteceu em 2025 era Deus está te protegendo. Agora, não tente avançar a tal ponto de querer viver em 2026 o que Deus tem para você em 2027. A minha oração está sendo, Senhor, eu quero viver em 2026 o que o Senhor tem para mim em 2026. Eu não quero antecipar nada, eu não quero atrasar nada, eu quero viver exatamente no tempo de Deus, aquilo que Ele tem para mim, aquilo que Ele tem para a igreja, aquilo que Ele tem para a família. É isso que nós queremos. E promessas não são derramadas num todo em uma pessoa. Elas são derramadas de acordo com a fé no tempo de Deus. Então, ansiedade está batendo em retirada da sua vida. Porque ansiedade é excesso do amanhã, nós sabemos, mas ansiedade também é querer fazer aquilo que Deus não disse que é para fazer. Confia. Mesmo que o cenário não seja propício, confia. Deus não te deu promessa para te frustrar. O medo talvez impediu você de viver algo de Deus até aqui. Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia. As estatísticas mostram que muitas pessoas que já poderiam estar vivendo algo extraordinário na vida profissional, não estão vivendo por causa do medo. Medo de dar errado, medo de prosperar, medo de... Qual medo está te paralisando? Medo de se expor, medo de falar em público, medo disso e medo daquilo. Ei, para 2026, medo não está na sua agenda. E se estiver, você vai olhar para a promessa e não para o medo, e você vai avançar. Avance em obediência, avance em amor, avance em temor, avance em sabedoria do alto, porque vencer o medo é uma decisão. Vencer o medo é uma decisão. Deus não te deu promessa para você se frustrar, mas Ele te deu uma promessa para você andar em obediência e chegar no destino final. E eu já vou trazer o texto base. Então, o que Deus está falando nessa introdução da mensagem de hoje? É de que muitos estão dormindo espiritualmente, muitos estão ainda presos no Egito, estão presos no passado, achando que já viveram o máximo. E Deus está tentando nos dizer, ei, tem muito mais pela frente. É por isso que Ele quer curar feridas, é por isso que Ele quer curar traumas, é por isso que Ele quer curar casais, Ele quer curar família, transformar, restaurar,
porque o que Deus tem daqui para frente é muito maior do que nós já vivemos até aqui. No entanto, pessoas que não profetizam, pessoas que não declaram palavras de encorajamento, de fé, de alegria, mas estão profetizando muitas vezes maldição contra a sua casa, contra os seus filhos, contra si, estão impedindo de provocar os céus, pois as palavras têm poder de vida ou morte. Você, não importa como chegou aqui, o que importa é que você crê num Deus que te promete algo, e se Ele prometeu, vai acontecer. Então pague um preço. Toda promessa tem um preço a ser pago. O preço, a renúncia, e vale a pena. Diga, vale a pena. Você não entrou em 2026 com sorte. Eu não sei se alguém aqui pulou ondinha na virada. Não sei se você comprou sal grosso, comeu lentilha, eu não sei. Mas nós não entramos 2026 com sorte. Nós entramos 2026 com promessas na presença dEle. Por isso, pare de depender de pessoas para viver as promessas. Dependa de Deus, sabendo que pessoas Deus vai enviar para que elas venham a acontecer. Necessidade de aprovação não faz parte mais da tua agenda. Vitimismo, autopiedade, complexo de inferioridade, tudo isso são travas no emocional para que você não viva aquilo que Deus tem. E eu quero entrar agora em um personagem chamado Josué. Josué, capítulo 1, versículo 1 a seguir, que diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra. Versículo 5, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Versículo 7, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido. Toda promessa, ela não vem para nos frustrar, mas ela vem para que a gente seja bem sucedido. Para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão. E você, novamente, será bem sucedido. Versículo 9, não fui eu que te ordenei a você? Não sou eu que estou te enviando? Portanto, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. Aleluia. A famosa história de Josué, o homem chamado por Deus, que está agora substituindo Moisés para entrar na terra prometida. Ele é um servo de Moisés. Ele sai do Egito junto com Moisés. Ele é servo de Moisés. Ele é um guerreiro. Ele passa pelo deserto 40 anos e agora a promessa muda. Não muda, a promessa se cumpre.
Porque lá atrás existia uma promessa do que ia acontecer. Agora é a promessa do que está acontecendo. Existem promessas de Deus que até aqui eram promessas do que ia acontecer. E a partir de agora, existem promessas na minha vida e na tua vida que está acontecendo. Algumas pessoas crêem somente no que vai acontecer e nunca acontece. Porque hoje ela pensa que amanhã vai acontecer, amanhã ela pensa que depois de amanhã vai acontecer. E depois ela acorda e pensa que amanhã vai acontecer. Não, você precisa acessar as promessas que Deus tem hoje. Todo culto, querido, eu venho para o culto, eu quero uma palavra, eu quero renovo, eu quero visão, eu quero capacitação, porque quando Deus te dá uma promessa, Ele te capacita para receber. Só que muitos não querem capacitação, querem a promessa. Como Deus é justo, Ele não derrama bênçãos e promessas em quem não tem ainda uma estrutura mental, espiritual, emocional para suportar. É por isso que antes da promessa se cumprir, vem o deserto, vem a luta, vem a falta, porque é Deus te forjando para a prosperidade. Está passando luta? É exatamente aí que tem promessa. Está com dificuldade no casamento? Exatamente aí tem promessa. Não desiste, busca a Deus, medita na palavra dia e noite, seja forte e corajoso, porque frustrado não existe. Existe quem desiste. O maior frustrado é aquele que desistiu da caminhada da fé. Nunca desista. Josué recebe uma palavra profética. É muito claro, terra prometida. Já foi prometido a Moisés. O tempo chegou. Eu não sei você, mas eu olho e digo, Deus, o que eu preciso fazer hoje para que as promessas venham realmente de fato e verdade? Amanhã eu acordo, o que eu preciso fazer hoje para viver as promessas do hoje? Todos os dias é dia de promessa, a maior delas, salvação. Paz interior. Presença do Espírito Santo de Deus. Não encare que as maiores promessas estão em coisas ou em conquistas. Elas primeiro estão na presença, que todos os dias Deus concede a cada um. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. A promessa do Espírito Santo é para sempre. Não é por um tempo. O que está travando a sua vida em acessar as promessas de Deus hoje? Agora. Entrou preocupado? Acessa a promessa da paz. Entrou triste? Acessa a promessa da alegria da salvação. Entrou desanimado? Acessa a promessa do ânimo. Tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Viva consciente de que Deus está presente. E não viva mais na ilusão, viva na realidade. Não viva mais dependendo das emoções para viver as promessas, porque promessas são vividas na consciência de que Deus está presente, de que Ele está fazendo, de que Ele não me abandonou, não te abandonou, e você vai continuar mesmo em meio aos desafios. O tempo chegou. A conquista, ela é inevitável. Mas toda promessa tem condição. Toda promessa tem instruções. Toda promessa tem palavra. E se você não tem o hábito da palavra de Deus, você vai ter dificuldade de discernir as promessas que Deus tem para a tua vida. Preste atenção. Pessoas que não estão buscando a presença, a palavra de Deus, que não estão buscando discernimento espiritual para a sua vida, para a sua geração, para a sua família, elas vivem querendo acessar a promessa dos outros. Sabe quem são as pessoas que não se alegram quando alguém está sendo abençoado? São aquelas pessoas que não estão buscando em Deus saber quais são as suas promessas. Sabe quem são as pessoas que se alegram em estar junto com pessoas prósperas? Aquelas que já sabem quem são
e já sabe quais são as promessas que Deus tem para ela para hoje, e ela está feliz com isso. Deus já liberou o território. A terra já estava liberada, só faltava esperar o tempo. E agora, aqui em Josué, chegou o tempo. Prepare-se. Talvez os seus pais viveram sonhando de que um dia ia ter uma virada na vida e nunca teve. E aí se fala muito em maldição hereditária. Eu comecei a pensar diferente, totalmente diferente. As promessas que não aconteceu de Deus na vida do meu pai, vai acontecer na minha vida. Porque Jesus cancelou na cruz toda a maldição hereditária. Todo espírito geracional, maligno, está cancelado na cruz. E a minha vida, a minha mente, meu espírito, alma e corpo estão redimidos no sangue de Jesus. Você crê? Levante sua mão direita e diga assim: toda maldição hereditária está cancelada na cruz do Calvário. Eu estou protegido pelo sangue de Cristo e estou disposto a viver as promessas de Deus na minha vida, na minha família, em nome de Jesus. Dá um forte aplauso a Jesus Cristo, aleluia. A promessa a Josué é: todo lugar onde puserem os pés eu lhes darei, conforme prometi a Moisés. Será um ano de expansão. E eu não estou aqui falando palavras ao vento. Eu estou dizendo que para aquele que está crendo na palavra de Deus, será um ano de expansão. Nós temos a palavra do ano que é honra e excelência. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para a igreja, para as nossas vidas, não se sustenta se o princípio da honra e excelência não estiver alinhado. Excelência não é perfeição. Excelência é fazer o melhor que você pode diante daquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Se eu vou varrer com excelência. Se eu vou apertar um parafuso, eu vou apertar um parafuso com excelência. Se eu vou dar bom dia para a moça lá que eu vou comprar pão, eu vou dizer bom dia, tudo bem? Ótimo dia, ótima semana. Em cada encontro tem um propósito. E ele acaba assim que você sai do ambiente. Você não pode ir na igreja sem se relacionar com pessoas, porque as promessas de Deus, elas se realizam no nosso relacionamento com Deus e com pessoas. Pastor, mas eu gosto de viver isolado. Não vai viver as promessas. Porque Deus é um Deus relacional. Eu vou sair da igreja porque eu não gostei que furou a fila do cachorro quente. Conflitos existem onde tem pessoas. E se você não é bom em resolver conflitos, você vai ter dificuldade de viver as promessas. Ensine os seus filhos a solucionar conflitos. E os conflitos começam onde? Dentro de casa. Dentro da nossa casa. Então, todo lugar onde você coloca os pés já é uma promessa de Deus. A promessa vem com oposição. Quem tem medo de oposição aqui, vai ter dificuldade de viver as promessas, querido. Porque a oposição é a prova de que você está no caminho. É de Deus? É. Se prepara para a oposição. Como eu me preparo para a oposição? Estando cheio do Espírito Santo, convicto que é Deus que está te enviando, Ele está contigo, e a oposição, ao invés de te derrubar, vai te promover. Oposição não é para derrubar, é para promover, é para todos enxergarem o que tem dentro de você, o Espírito Santo de Deus. Golias apareceu como uma grande oposição para Davi. O que era para gerar morte, gerou promoção. Amém, queridos? Qual
gigante está se levantando contra você. É no trabalho, é na família, é no ministério, é nas finanças, não sei. Entenda, tira para fora. Manifesta a fé. Diga, Senhor, essa oposição está se levantando contra mim, mas eu sei e conheço o Deus que eu sirvo. Para de focar no medo, para de focar no problema, para de focar no que poderá dar errado. Quem tem fé já declara, deu certo. E isso não é pensar positivo, isso é palavra, porque prosperar é declarar que já deu certo. Porque você está fazendo a sua parte. Sim ou não? Estou. Ah, não estou fazendo. Começa a fazer. Não adianta só orar por ansiedade, para a ansiedade ir embora. Tem que fazer o que tem que ser feito. Então não tenha medo de oposição. Não tenha medo de enfrentar conflitos. Vá gerando ordem, gerando solução, porque Deus é contigo. Não faça parte da bagunça, faça parte da solução. E quem faz parte da solução, os bagunceiros não gostam. É por isso que Deus vai removendo pessoas, Deus vai agregando pessoas. Porque Deus está entendendo que você está entendendo de que para viver as promessas, não tem como viver acomodado. Pastor, mas eu gosto. Não confunda descanso com acomodação. Acomodação é morte. Descanso é você ter muitos compromissos, mas está descansando em Deus, está vivendo, está desfrutando aquilo que Deus tem para você. Olha o maior erro que a gente tem. Esperar tudo estar perfeito para descansar. O descanso está em Cristo. Mesmo com coisas a serem resolvidas. Então, não tenha medo da oposição. A promessa não elimina a oposição. Ela apenas prova que Deus está te promovendo para um novo nível. Isso vale para o nosso Senhor Jesus, a paixão de Cristo. Isso vale para os discípulos, os apóstolos, os profetas. Isso vale para José do Egito, isso vale para Ruth, isso vale para todos os personagens. Para Esther. Qual é o legado que você está deixando? Os seus filhos estão vendo um pai ousado ou acomodado? Promessa não é para ser falada, é para ser vivida. E Deus está nos capacitando a viver as promessas. Agora, tire o si. E se não der certo? E se der errado? A dúvida é a maior instrumentalidade do inimigo. Porque ela vai minando a mente. E o si vai acompanhando a pessoa. E se der errado? Ela já pensa que vai dar errado até no que já deu certo. Elimina isso da sua mente. Por isso, medita nas Escrituras, leia, ore, dedique um tempo, faça isso, um detox de pensamentos das trevas, porque a batalha está na mente. Vícios de pensamentos, pensamentos automáticos, registros da primeira e segunda infância, onde a pessoa leva para a fase adulta e acaba tendo medo lá da infância, repetido na fase adulta. Deus quer remover tudo isso e registrar no nosso espírito a palavra dele, a promessa dele. É por isso que ninguém mais vai te conhecer. Você não é o mesmo, você não vai ser o mesmo. Nova criatura é justamente não levar para 2026 aquilo que estava me impedindo de viver as promessas em 2025. Se permita. Faça algo diferente. Leia um livro. Leia a Bíblia.
Dedique-se naquilo que vai construir e não destruir a sua vida. Amém? Josué recebeu uma palavra. E se você tem uma palavra, avance. Não tenha medo. Porque é a palavra de Deus que sustenta. Existem coisas, queridos, que é só você que vai passar. É você e Deus, ninguém mais. Antes da promessa, vem a forja, vem o deserto. Então não seja movido por notícias, seja movido pela palavra. O que diz o texto, versículo 8? Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e noite. Então você terá prosperidade e sucesso. Nós declaramos nesta noite um selo para 2026. Em viver as promessas de Deus na presença dEle. Não espere sentir para viver promessas. Sinta no seu espírito. Na consciência. Porque Deus está falando. Deus está falando forte. Nós estamos constantemente avançando no mundo espiritual. É como se algo viesse ao contrário, tentando te impedir, te estagnar, e você está avançando. Mas não esqueça, Cristo está à frente. Em toda promessa, vai vir a oposição contrária tentando te estagnar. Por isso, cuide dos seus pensamentos. Há um vício tão prejudicial quanto qualquer outra droga, que é ficar pensando nas coisas negativas. Pensando de que você não nasceu para viver as bênçãos de Deus. Pensando que nasceu na família errada, nasceu com os pais errados, nasceu no país errado, na cidade errada. Isso é um vício que pode estar impedindo você de viver as promessas do Pai. Você é a pessoa chamada para viver as promessas do Pai e romper na tua família, na tua geração, qualquer espírito maligno que estava impedindo dos teus tios, dos teus pais, dos teus avós de viverem a plenitude de Deus, ao ponto de talvez ser até excluído, ao ponto de talvez ser chamado até de que está se achando. Toda pessoa que se destaca em Deus vai ter oposição, começando dentro da própria parentela. Foi assim com José, foi assim com Jesus. Então, não desista, porque Deus é contigo. Viva, não sobreviva, viva o que Deus tem para você. Pare de achar que você vai ser feliz quando conquistar algo amanhã. Não, o que você já tem nas mãos, o que Deus já te deu, já é o suficiente para ser feliz agora. Enquanto nós não valorizamos a presença de Deus e o que Ele já colocou nas nossas mãos, nós não estamos aptos a ter mais, a conquistar mais, a avançar mais. Sede fiel no pouco, que não é pouco, para que Deus coloque você sobre o muito. Queridos, está tão gostoso, está tão bom, Deus está falando, o Espírito Santo está falando de uma maneira extraordinária. Alinhe sua vida ao coração de Deus. Todos nós que entramos aqui hoje, em alguma área, precisamos alinhar nossa vida com Deus. Se eu achar que essa palavra não é para mim, eu já estou desviado. Porque em alguma área, nós sempre vamos precisar alinhar a nossa vida ao coração. Então pergunte ao Espírito Santo, o que está me impedindo de viver as promessas? Não se preocupe pensando que você está atrasado. Preocupe-se se tem algo te atrasando. Às vezes a gente entra em umas neuras dessas.
A gente calcula a nossa idade, a gente olha para o primo rico, e a gente pensa, eu estou atrasado, eu estou atrasado, eu estou atrasado. Não se compare. Viva a sua história. Ao invés de pensar que está atrasado, peça para o Espírito Santo te mostrar o que está te atrasando. E aí vem uma lista para todos nós. Abra a lista e esteja disposto a mudar o que precisa ser mudado na dependência do Espírito Santo. Toda nova estação, ela vai depender sim, e muito, ela vai exigir e muito você deixar algo no deserto. O que você está disposto a deixar no deserto? Repara que o maná era só no deserto. Tem gente que quer levar o maná para a terra prometida. E na terra prometida tem leite e mel e tantos outros alimentos. Para de encher os bolsos com maná, porque para onde Deus está te levando é manancial. Sai da acomodação. Não tenha medo de mudanças, porque Deus é um Deus que se movimenta e muda. Muda a nossa realidade, muda a nossa história, muda. A mudança no reino de Deus faz parte. Só Ele não muda. Ele não muda nunca, porque Ele é perfeito. Deserto não é tua casa. Deserto é treinamento. O que você precisa esquecer? Deixar para trás. Apóstolo Paulo disse, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as que estão adiante. É daqui para frente. É daqui para frente. Deus está falando com Josué. E Ele está mostrando as promessas dali para frente. Ele não está dizendo para ser igual a Moisés. Ele não está dizendo, ele está dizendo sobre a promessa. A mesma promessa que foi derramada sobre Moisés, agora está sendo derramada sobre. Seja você, tenha identidade. Não queira ser o outro, seja você mesmo, porque as promessas que Deus tem para você cabe direitinho na identidade que Deus te deu. Não tem como colocar a armadura de Saul, porque ela foi feita para Saul. Davi venceu Golias sem armadura, porque quem anda com Deus já está protegido. Libera o passado. Para de resistir com aquilo que deu errado. Aceita, coloca diante de Deus e vai viver as promessas daqui para frente. Libera o passado. Para viver o futuro, ou para viver o presente. Coragem, tenha ânimo. O inimigo, então, ele vai tentar colocar dentro de você sementes malignas, podres, para você ter medo, ficar com dúvida, olhar para a vida dos outros, se distrair nas redes sociais, se distrair com a história dos outros. Você nasceu para viver a sua história. Já conversou com pessoas que só contam a história dos outros? Eu conheço pessoas que só falam a história dos outros. E eu tenho uma vontade, pessoas que eu conheço há mais de 20 anos. Eu tenho uma vontade de perguntar, e a sua história, onde é que está? É triste contar histórias dos outros. Você não nasceu para ser contador de história. Você nasceu para viver a tua história em Deus e as promessas de Deus na tua vida. Então desliga a televisão, deixa o celular de lado, pegue os filhos e vai brincar no tapete da sala. Porque a promessa já está acontecendo. Tem gente que não aproveita os filhos e está falando dos netos. Você não vai aproveitar os netos se não aproveitar os filhos. Esses dias nós pegamos a Isa e fomos brincar no tapete da sala. Queridos, não cai no engano.
para aqueles que têm filhos, têm família, o que você mais ama nessa vida e vai sentir falta está em 1 metro quadrado. E não estou dizendo que a gente não precisa conquistar, é legal, é bênção, claro que é. Mas se você parar para analisar, você pode ter entrado aqui triste hoje, porque não ganhou algo que queria. Mas Deus já deu muito mais que merecia. Aos filhos jovens, um dia você vai sentir falta do teu pai dizendo: apaga a luz. Está há muito tempo no chuveiro. Você vai sentir falta. Um dia você vai sentir falta da sua mãe. Então, aproveite ao máximo. Diga assim: o medo não vai me governar em 2026. Declare constantemente na sua mente, através das tuas palavras, palavra de vida. Quando você acordar ou quando você for dormir, vá dormir pensando em um versículo. Aquilo que Deus falou ao seu coração, escreva ele antes de dormir e pense nele e acorde profetizando palavras de bênção. Porque a palavra está dizendo, Salmo 1 também: antes o meu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medito dia e noite. Preste atenção, você que acorda com pensamentos totalmente distorcidos, é porque quando você vai dormir, você ainda não entendeu que a maneira com que você vai dormir define a maneira com que você vai acordar. Então, defina na sua mente a fé que você tem. Deita pensando num versículo, numa frase, num conceito que Deus te deu. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Em paz eu me deito, e vai repetindo, repetindo, repetindo. Ao invés de repetir preocupações, você precisa repetir palavra. Repetir promessas. Existem situações na nossa vida, queridos, que a gente só vai levantar da cama por causa das promessas. Sim ou não? Você só vai colocar uma roupa, tomar um banho, fazer algo, porque você sabe que tem promessa na sua vida. Porque se você olhar para a realidade, você desiste. E nós não nascemos para desistir, nós nascemos para romper, andar de fé em fé. Então não dependa da circunstância, não dependa de palavras de homens, dependa da palavra de Deus. Deus está falando muito forte. Não desista. Continua. Coragem. Coragem. Louvamos a Ti, Jesus. O que você está declarando com a sua boca está manifestando o seu presente e determina o seu futuro. É por isso que o inimigo ama quem murmura. É por isso que ele ama quem fica reclamando. Porque quem reclama está matando as sementes que Deus deu. A gente pode receber muitas sementes nessa noite. Mas se você ali, da porta para fora, começar a reclamar, você vai matando todas as sementes. Pastor, eu não consigo lembrar do que foi falado no culto, eu não lembro um versículo. É porque você ainda não está alimentando o que Deus está te falando. Repete, 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 anota, repete. E para de querer dopamina barata. Repara que em Salmo 1 diz: antes o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantado junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Existe um prazer muito maior do que ficar rolando feed.
Existe um prazer muito maior do que estar na roda de conversas que não edificam. E esse prazer está na presença e na palavra de Deus. Coloque a mão no seu coração. 2026 não veio para ser o mesmo. Nós não aceitamos viver a mesmice, não, porque a vida é para ser vivida dia após dia. 2026 veio para nós te honrar, Senhor, ainda mais. Para sermos excelentes naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. 2026 tem promessas. E Deus, quando promete, Ele cumpre. Ele cumpre. Deus prometeu para Josué. E a promessa não fica na promessa, a promessa se cumpre. No entanto, Moisés precisava dar seus passos de fé. Pensa comigo, as muralhas de Jericó. Era só Deus derrubar e falar, entra. Mas Deus nos chama para viver as promessas dele. Como? Fazendo a nossa parte. A fé de Josué estava em fazer o natural. Marchar, gritar, tocar as trombetas. E aí o sobrenatural acontece. Repara que muitas vezes Deus está pedindo somente para a gente se arrumar, pegar o carro, botar um perfume e ir para o culto. Mas aí começou a chover. E eu não sei o que crente tem com chuva. Porque quando era para arrastar o pé no baile, podia estar chovendo canivete. Pois é, não fui no culto, começou a chover, né? Irmão, se uma chuva me dá, é um empecilho para eu imaginar um obstáculo na vida. Amém? Toda promessa tem oposição. Só não faça de circunstâncias normais da vida oposição. Não é oposição. Eu estou achando uma desculpa para não fazer. Eu estou achando uma desculpa para não avançar. A vida é difícil ou é fácil? Difícil. Mas não dificulta mais ela. Nós somos experts em dificultar ainda mais as coisas. Às vezes eu paro na minha vida e eu começo a analisar, eu digo, meu Deus, eu dificultei ainda mais o que estava difícil. E às vezes o que está fácil, a gente pensa assim, não, está muito fácil, só um pouquinho. Tem alguma coisa errada. Alguém vai te abençoar, você diz, não, só um pouquinho. Aí a pessoa diz assim, ninguém nunca me deu nada. Mentalidade, ninguém nunca me deu nada. Papai só deu Jesus e a salvação. Então, a partir de hoje, você vai se permitir em ser abençoado, porque você não vai ser abençoado, você já é abençoado. Pare de esperar ganhar coisas para se achar abençoado. Você já ganhou a salvação em Cristo Jesus. Pare de se esconder. Se você perguntar para mim qual que é, já foi mais, mas qual que é a luta que eu tenho interna diariamente? É a rejeição. Pelo histórico da infância. Mas como que a gente vai vencer algo que estava te impedindo? Crendo nas promessas e crendo quem é Deus na sua vida. Você tem medo de ser rejeitado? Pensa que pai já te aceitou e já te ama. Você tem medo de algo dê errado? Ei, já estava tudo errado, nós estávamos condenados ao inferno. E Jesus nos salvou na cruz, e aquilo que era para dar errado agora, deu certo. Nós estaremos no céu eternamente. Então lembra disso, se teve solução para as trevas e para a morte, como que não vai ter solução para algum empecilho aqui na terra? Amém? Para hoje, eu creio que essa é a palavra que Deus tem para mim. Diga assim, Senhor,
eu declaro sobre a minha vida fome pela palavra de Deus, vida de oração e comunhão profunda com o Espírito Santo, crescimento em santidade, discernimento espiritual, sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, honra e excelência no pensar, no falar e nas minhas atitudes. Eu profetizo que em 2026, minha vida espiritual não será rasa, não será distraída, mas será cheia do Espírito Santo, cheia de graça e boas obras. Eu rejeito toda a frieza espiritual, toda oscilação e religiosidade, e declaro: meu coração é um altar vivo de Jesus Cristo. Dá um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Convido a igreja a ficar de pé. Te louvamos, Senhor Jesus, por esta noite, pela palavra que nos renova